costume. Vamos lá? Bora lá? Vamos lá. Vamos falar do nosso tema principal de hoje, chamado gratidão. Nosso 10º encontro. Deixa eu só acender a luz aqui. Gratidão. Vamos lá, gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa diferenciada. Vocês concordam? Completamente. Daqui, uma pessoa grata é uma pessoa diferenciada. Por quê? A gratidão ela traz muitas coisas boas para a nossa vida, ao qual nós deixamos de lado aquilo que não é proveniente do Senhor, digamos, né? Então, a gratidão ela atrai a abundância, o milagre e a multiplicação. Mas por que atrai abundância, milagre e multiplicação? A gente vai ver na Bíblia o porquê. A gratidão ela transforma a saúde física, mental e espiritual. A gratidão liberta da reclamação e murmuração. A gratidão aproxima de Deus. Quem está aqui é grato a Deus, ele está mais próximo do Senhor. Quem agradece a Deus pode ver que a pessoa reclama menos, murmura menos, questiona menos, porque ela sabe que o Deus maior é o que conduz a vida dela. A gratidão transforma a saúde física, mental e espiritual. Por que eu falo? Porque muitas das vezes tem pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas, que é aquela doença da mente que afeta o corpo. Tenho tanto problema, tanto boleto, tanta coisa, igual o Rodrigo está falando, tem tantos afazeres para fazer que acabam se adoecendo a sua mente e o seu corpo padece. Começa a ter úlcera, começa a ter dor de cabeça, mas não que é uma doença causada por outros fatores, sim uma doença psicossomática, é uma doença que vem da mente, que afeta o seu ser. Sabe quando você dá aquele frio na barriga, começa aquele escalafrio, vai no médico e não é nada? Por conta disso, carrega tantos problemas e esquece de fazer o principal, que é olhar para dentro. Opa, tem alguma coisa errada. A gente precisa trabalhar de dentro para fora. Por isso que a palavra do Senhor fala que ele se alegra com o coração contrito, né? Quem tem um coração grato ao Senhor, ele se alegra, porque está olhando para dentro para depois externar aquilo. A gratidão atrai abundância, milagre e multiplicação. Em Mateus 14, 19, fala da multiplicação dos pães. Todo mundo conhece a passagem das multiplicações dos pães? E diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus deu aos seus discípulos e estes à multidão. Jesus, ele não precisaria da graça, porque ele era a graça em pessoa aqui na terra, mas mesmo assim, antes de fazer qualquer milagre, ele orava a Deus, ele dava graças ao Pai. O Mateus diz aqui, né? Tomando 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Então, antes de qualquer milagre, o Senhor agradecia pelos feitos que viriam acontecer. Então, Jesus agradeceu pelo pão antes do milagre. A gratidão de Jesus é vista como um catalisador para a multiplicação. Então, toda vez que a gente tem alguma coisa para acontecer, o Senhor vai na minha frente. Graças eu te dou, Senhor, pela minha vida. Graças eu te dou, Senhor, pelo meu dia. Protege meu caminhar, meu levantar, meu deitar, porque você está conectando, você está catalisando com o Senhor. Assim como eu falei lá no encontro passado, a questão do jejum, né? Jejum, antigamente o pessoal fazia um jejum
tão forte que era o quê? Para conectar com o Pai, para que o Pai falasse com eles. Aqui nesse instante aqui é a gratidão. Então, quanto mais grato você for, mais o Senhor vai ouvir as suas preces. A gratidão transforma saúde física, mental e espiritual. Lá em Jó 42:10, Jó escolheu dar e agradecer a Deus. Escolheu adorar e agradecer a Deus. Jó, todos nós sabemos que ele sofreu pela tentação, né? Do maligno com Jesus, com Deus, né? Mas aí Deus falou para ele: você pode tirar tudo dele, mas não pode tocar nele. E depois que Jó passou todas aquelas tribulações, perdeu os filhos, perdeu todos os seus bens, ficou com lepra, constava um caco de telha, a pior coisa, mesmo assim ele não murmurou. Mas a bênção só veio para Jó, ele só mudou o cativeiro depois do quê? Vocês lembram? O Senhor é pelos amigos, foi? Exatamente. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo que quanto Jó já tinha antes possuía, né? Tipo assim, Deus dobrou para ele tudo que ele tinha antes. Então, ele passou por todas aquelas tribulações, mas só quando Jó orou pelo outro, pelos seus amigos, não viu a sua causa pessoal como porque Deus, por que estão sofrendo isso, Deus? Mas porque até a esposa dele falou: para que você está servindo esse Deus, né? Amaldiçoa ele, morre, né? Tipo, e todos os amigos falavam: não, você pecou, não é possível que está acontecendo isso com você. E ninguém acreditava nisso, né? E ele, depois de ter perdido os 10 filhos, todas as riquezas que ele tinha, está sofrendo calúnia pelos próprios amigos, né? Exatamente. Sobre ele, ele podia falar: Deus, poxa, acaba com eles, não. Orou por eles, está aqui. Mas aí que está. Aí está a chave. A chave é: você vai orar pelo aquele que te acusa, pelo aquele que te afronta, pelo aquele que quer o seu mal. Aí tem uma chave aí, ó. Geralmente aqueles que te afrontam e querem o seu mal, Deus não vai deixar nada acontecer. Mas a partir do momento que você reconhecer que Deus é mais na sua vida e quem vai lutar peleja é Deus, Ele muda a chave. O cativeiro de Jó foi mudado através da oração por aqueles que o acusaram. E aí Jó estava em meio à perda e escolheu agradecer. Nos piores momentos de aflições e dificuldade, se você parar, porque muitas das vezes a gente só foca na dificuldade, não para agradecer. Você está naquele momento tão tribulado, você fala: não vou agradecer a Deus não, porque não vai adiantar. Mas é isso que o maligno quer. Ele quer tirar você do foco do Senhor, quer tirar você daquela conexão de agradecimento com o Pai. Então toda vez que o maligno sopra no seu ouvido é para te desviar do caminho. Quando Jesus foi tentado no deserto, após ele receber o batismo do Espírito Santo através do seu primo João Batista, logo depois veio a passagem do deserto. Aí ele ficou 40 dias no deserto, sem beber nada, sem comer, mas bebia, porque antigamente não era jejum total. E aí Satanás tenta ele com a primeira tentação. Qual foi? Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de Isso toda depois de 40 dias, hein? 40 dias. Agora me fala, você aguenta 40 dias? Eu já no primeiro estou morrendo de fome. Pois é. E deserto, clima quente durante o dia e frio extremo à noite. Imagina só. Aí depois ele foi tentado no pináculo do templo, lá em Jerusalém, no pináculo do templo. Ele falou: lança-te daqui. Que seus anjos. Aí ele citou o Salmo 91, né? Estas anjos darão alto respeito. Aí ele falou o quê?
adorar o Senhor teu Deus. Porque o Satanás queria que ele pulasse e não acontecesse nada com ele, e se acontecesse toda a crença ia se falar, não é possível que ele é o Nazareno, pulou aqui e acabou com tudo. Então que ele quer desqualificar. O inimigo ele quer te desqualificar. Que ele coloca você lá na altura para que o seu ego fique lá em cima e você se desqualifique. Então a gente precisa prestar muito bem nas ciladas. Muitas das vezes situações acontecem ao nosso redor para saber até quanto a gente está firmado no Senhor. Você fala como Abraão, né? Vai, Abraão, sobe o monte e sacrifica o seu filho da promessa. E Abraão foi. Então, às vezes tem essa provinha para ver, olha, você vai se dar bem se você fizer isso aqui. Aí você pensa bem, não, isso aí não é de Deus. Na terceira tentação de Jesus, levou lá no alto monte. Satanás pegou, olha, todos os reinos, tudo te darei se prostrares a mim. Jesus, não me prostrar, porque Deus tem uma promessa maior para mim, e a promessa é maior. E tudo isso, Jesus foi tentado pela seguinte forma, se a gente for parar para pensar. Satanás queria antecipar o primeiro milagre de Jesus. Quem sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Do vinho. Exatamente, lá em Caná da Galileia. Porque se Jesus tivesse antecipado o seu primeiro milagre, já teria sido, não teria crédito. Por quê? Quem viu o primeiro milagre lá no deserto? Ninguém. Mas lá foi escolhido para que todos vissem a glória do Senhor através do casal, de todo mundo que estava ali junto. Então, muitas das vezes, a gente querer antecipar alguma coisa e não esperar o tempo do Senhor é sopro do inimigo, para fazer você não pegar a sua bênção lá na frente. Tem uma passagem que eu vi uma historinha que era a seguinte: tinha uma menininha que tinha muitos sonhos, o sonho dela era pegar uma estrela do mar. Ela estava andando na praia, enquanto não achava, ela pegava um monte de conchinha, enchia o conchinha. Aí encheu um monte de conchinha. Logo avistou uma estrela do mar. Aí olhou para o braço cheio de conchinha, olhou para a estrela, olhou para baixo, olhou para a estrela. Aí quando pensou, a água levou a estrela. Qual que é a moral da história? Se encheu de tantas coisas que não devia, porque quando chegou no propósito já não conseguia mais carregar, porque já estava cheio. Aí isso, agora a gente traz para as nossas vidas. A gente está esperando a bênção, estou orando, tenho fé para que aconteça. Mas a gente vai pegando tantas coisas no meio do caminho, que aí quando chega a bênção, a gente deixa a bênção passar e fica acumulado de todas aquelas coisas que não eram proveniente do Senhor. Vinho novo. Então a sua gratidão resultou em uma restauração física, emocional e espiritual. Restauração em dobro pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. É o seu tempo? Não, é o tempo de Deus. Mas você precisa nutrir a sua fé todos os dias, encher a sua fé todos os dias, para que quando chegar a sua bênção, você pegue e a sua fé vai se transformar num testemunho vivo. O fim da fé é um testemunho. Olha, eu recebi a minha bênção. Eu agradeço a Deus, porque eu conquistei isso através da minha fé e perseverança nas palavras e no caminho do Senhor. Bem, então Jó, olha aqui, a trajetória que ele teve e foi restaurado por uma simples, não digo simples, né, por uma oração de coração por aquele que estava o acusando. Ele poderia murmurar de todas as formas, mas ele reverteu o seu cativeiro quando ele orou pelos seus amigos. Então, a gratidão restaurou o seu estado físico, seu estado emocional e
seu estado espiritual. Então tudo está conectado. Físico, o seu estado físico, vocês têm que estar bem fisicamente, para que o seu lado emocional você também esteja bem, e logo o seu lado espiritual, corpo, alma e espírito. Se esses três não estiverem em conexão, aí você tem que tentar restaurá-lo de alguma forma. Então, mas para isso você precisa reconhecer: olha, meu lado físico anda meio capenga, então vou cuidar da minha saúde. Meu lado emocional está pendendo para um lado ou para o outro, então você precisa parar e respirar. O que está levando o seu lado emocional a afligir o seu lado físico? Tem um problema com minha filha, com minha esposa, problema com minha avó, com minha mãe. Então, para, pensa, o que eu posso melhorar nessa relação para que não afete o meu lado emocional? Depois que o seu lado emocional estiver bem, o seu lado físico estiver bem, o seu lado espiritual é o que vai te fortalecer. Porque o seu lado espiritual vai fazer você pensar 2 vezes antes de pagar na mesma moeda. E o seu lado espiritual vai fazer com que você seja grato ao Senhor e que você veja aquela situação macro e não só apenas no momento de emoção. Porque nós somos falhos e perdemos a nossa bênção muitas das vezes por emoção. Emoção do momento, calor do momento, afronta do momento, ou não pensar lá na frente, acabamos falhando por conta disso. Se a gente for parar para pensar, se José não tivesse seguido o seu lado espiritual, que é o sonho que Deus deu para ele passado por tudo aquilo, não teria conseguido. Teria murmurado, mas ele passou por tudo aquilo. Foi jogado na cisterna. O Rúben, o Judá vendeu ele. Depois foi pro Egito. Chegando lá no Egito, foi trabalhar com Potifar. Depois a mulher tentou ele. Depois foi preso. Depois como fala? O que prepara a comida lá não chamou ele, falou: agora você fala do meu sonho. Ele não falou, tipo assim, não falou para o faraó que ele tinha tido um sonho que ia acontecer isso. Então foi caluniado mais uma vez. Aí só depois que ele desvendou o mistério, o faraó colocou ele num cargo maior. E depois de tudo, a fome, 7 anos e tal, veio os seus irmãos. E ele teve encontro e falou: olha, meus irmãos, eu reconheço que tudo foi obra do Senhor. Então, o que foi passado, foi passado. Não guardou mágoa dos irmãos. E aí aquilo serviu de bênção. Se ele não tivesse passado toda aquela trajetória, talvez nem o pessoal do Egito, nem os seus ficariam vivos. Então, tudo tem um propósito. Às vezes a gente está no caminho de tribulação, mas tem um propósito lá na frente. Mas tudo vai de acordo com o que você reage e o momento de visão que você está tendo no futuro. Não sei se vocês estão entendendo, né? Bem, então vamos lá. A gratidão liberta da reclamação e murmuração. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Murmuração, em Números 14, 26, 30: não entrais na terra pelo qual levarei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então o que a gente pode ver aqui? Em Paulo: tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Paulo sofreu tanto, foi caluniado por levar a palavra do Senhor, foi preso, cativo, e mesmo assim ele dava graças, e o Senhor era com ele. E Números fala dos espias, quando vai lá ver a terra prometida.
quando ele vê, fala, tem gigante e tal, volta com aquilo, todos que estavam lá falaram que era impossível, que não dava. Mas como a gente vai enfrentar gigante, a gente não consegue, e ficaram no deserto. Julgo só Josué e Caleb que conseguiram passar para lá, para a terra prometida. Por quê? Porque eles murmuraram. Então a reclamação e a murmuração, ela não está conectada com os propósitos que Deus tem para nós. Porque se for parar para pensar, temos que ser gratos todo instante pela nossa vida, pelo nosso deitar, pelo nosso respirar. Imagina o fôlego de vida é como a nossa fé. Você está respirando. Você está vendo o ar entrando no seu nariz? Não está. Mas basta Deus fazer assim, acabou. Então a nossa fé, embora que nós não temos que ser igual Tomé, temos que ver para crer, a gente tem que ter a fé sempre aflorada. E a gente vê através da palavra do Senhor. Por isso que a gente tem que sempre nutrir a nossa fé através da palavra de Deus. A gratidão liberta da reclamação e da murmuração. Essa passagem aqui em Lucas 17, do 11 ao 19, vai falar daquele que voltou para agradecer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, na Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro de 10 leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tende misericórdia de nós. Ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus só falou: Ide. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, com uma simples palavra, curou os 10 leprosos. Eu falei para vocês do samaritano no ensaio, né? Quem que eram os samaritanos? Eles não se consideravam dignos, mas foi o único que estava com o coração aquebrantado pelo milagre e voltou e se derramou aos pés de Jesus e agradeceu. E Jesus disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes nós na nossa trajetória de vida temos tantos livramentos que às vezes a gente nem sabe, né? Tantos livramentos que fala: nossa, olha como eu escapei, olha que sorte. Sorte nada, meu amigo, meu irmão. É Deus querendo te livrar para um propósito maior. Então, a gratidão, ela nos leva a lugares que a gente nem imagina. Um exemplo aqui, né? Vamos lá. A gratidão liberta da reclamação e murmuração. Os 10 leprosos foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. A gratidão do leproso resultou em uma bênção adicional. Ele recebeu uma bênção por ter sido grato pela cura. Além de ser curado, foi abençoado. Vai, a sua fé te salvou. Em Salmo 100, no verso 4, diz: Entrai pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Entrai pelas portas dele com gratidão, aos seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome.
Então, o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Em Salmo 103, bendiga a minha alma ao Senhor. Davi lembra a sua alma de agradecer ao Senhor. Lutar contra o natural, seja grato a Deus pela vida. Porque aqui que diz em Salmo 103, Davi nesse salmo, ele luta com ele mesmo. Porque o homem não é grato. A natureza do homem não é ser grato. Quantas vezes alguma pessoa faz um favor para você e você, é obrigação, ou nem se dá conta, ou nem, a gente não agradece nem o nosso irmão, quem dirá o nosso pai, entendeu? E Davi, ele luta, bendiga a minha alma ao Senhor, e muitas vezes ele repete, bendiga a minha alma ao Senhor, por todos os benefícios que tem feito a mim. Pega aí o Salmo 103, vamos ler, para a gente meditar um pouco. Salmo 103. Diz assim: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Salmo de Davi. Ele já começa: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redige a tua vida da perdição e a coroa da benignidade da minha misericórdia. De mim, dê misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ó Senhor, faz justiça, juízo de todos os oprimidos. Faz notórios os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos e aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Não responderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os vossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu estará elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto longe o oriente do ocidente, assim afastará de nós as transgressões. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando ela o vento, logo vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e em eternidade, sobre aqueles que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre aqueles que lembram os seus mandamentos para cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendize ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E assim ele finaliza. Olha quanta passagem, quanta conexão que ele falou com somos flores do campo, estamos na mão do Senhor, Ele que nos salva, que nos fortalece, Ele
que nos compadece, né? O céu, depois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é o grande e misericordioso para os que o temem. É tremendo. Então, Davi, ele luta e relembra para ele mesmo de quão grande é Deus nas nossas vidas e quão grande é Deus para fazer o impossível em nossas vidas. Davi, pela sua vida, que era um simples pastor de ovelhas, ao qual Deus ungiu ele e passou por toda a trajetória de perseguição, de calúnia, de pecado, e mesmo assim ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não tinha essa de esconder nada de Deus. Ele rasgava as vestes e o coração e falava: ó Senhor, eu pequei, ó Senhor, eu sou falho, não retire de mim o teu Espírito Santo, seja comigo, Senhor, me faça caminhar em meus passos, mas que a sua presença não saia de mim. Então Davi, ele se rasga, e assim a gente tem que ser como Davi, rasgar os nossos corações para Deus e falar: Senhor, eu não vou pecar como Adão e mentir e colocar a culpa em Eva, colocar a culpa em fulano, ciclano. Eu assumo minhas responsabilidades. Eu estou aqui como um simples pó e instrumento para que tu uses aqui na terra. Então é assim que nós devemos ser gratos ao Senhor, grato de coração aberto, para que Ele possa nos nutrir todos os dias. Romanos 11:36 é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Provérbios 3:6, reconheça ao Senhor. Ele fala do reconhecimento ao Senhor. João 11, do 40 ao 42 diz: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Vocês lembram dessa passagem aqui? Do João? Por que ele está falando? Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, que creiam que tu me enviaste. Lázaro, depois de 4 dias, venha para fora. Mas ele disse que eu bem sei que tu me ouves, mas ele está falando para que a multidão creia que ele e o Pai estão conectados. E toda vez que você dá graças, Jesus sempre dava graças ao Pai. Pode ver, a maioria das vezes na multiplicação dos pães, para a ressuscitação de Lázaro, tudo ele dava graças. Então esse é o exemplo maior que a gente tem que ter, dar graças ao Senhor. Seja grato ao Senhor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, tem motivo maior para agradecer que esse? Não. Cada passagem a gente fala: eu não sou tão grato como deveria, né? Eu não sou tão grato quanto deveria. Então, esse tema gratidão é um tema que a gente tem que visitá-lo todos os dias. Gratidão, uma simples palavra, é uma palavra maior do que fé, porque a fé vem antes, mas a gratidão é uma palavrinha simples, ao qual conecta todas as outras. Você viu que sem gratidão a gente não tem uma conexão maior com o Pai, porque a gente começa com um simples ato de agradecer. Oh, meu irmão Adriano, eu agradeço pela sua vida, por termos comunhão em Cristo Jesus. Agradeço por todos os anos que você está aqui. Agradeço por seu crescimento espiritual e agradeço a Deus porque é você até aqui. E agradeço a Deus porque é o Alexandre, pelo nosso pastor, pelo Léo, pelo irmão Gilberto. Temos que ser gratos a Deus. Então,
Quando a gente ora, soberano eterno Deus Pai, eu agradeço. A primeira coisa de tudo, a gente tem que agradecer. Agradeço por estar aqui, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, por me guiar até aqui, pelos livramentos que eu tive lá no passado, e pela trajetória que me guiou até aqui. Porque a palavra é benéfica, né? Até aqui nos proveu o Senhor. E daqui para frente, quem faz a nossa jornada é o Senhor. Nós conectamos com o Pai. Amém? Eu vou passar a oportunidade para cada um e vocês falam um pouquinho sobre gratidão. O quão grato vocês são. E externa mesmo, olha, eu sou grato a Deus. Mas confesso que eu não fui grato a Deus na minha vida e não tinha essa noção de quão grato eu deveria ser. Eu caí em si depois que eu comecei a ler a Bíblia, a buscar mais do Senhor, e eu vi que estava pecando. Por você não reconhecer a Deus, você peca. Mas vou passar a oportunidade para vocês e vocês falam um pouquinho sobre o que vocês têm conexão com o Pai, o que vocês são gratos hoje. Olha, hoje eu sou grato por muitas coisas em minha vida, e principalmente por reconhecer que eu sou filho amado do Senhor. Amém? Então vamos lá, com Gilberto, seu primeiro. Primeiro de novo, do céu, amém? Amém. Essa parte da gratidão é bem interessante, né? Porque é o que eu estava falando aí. Se a gente for ter que for lembrar, né, do nosso passado, quer dizer, porque a gente é grato a Deus, a gente tem que ser grato a todas as coisas que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, né? E de cada um de nós que estamos aqui presentes, né? Porque nós somos dependentes dele, né? De Deus, porque eu não vejo uma outra referência, não existe, né? A referência maior que Deus não tem. Já desde o dia que a gente nasce, né? E estamos aqui até hoje, cada um de nós, temos que agradecer a cada momento, né? A cada vez que a gente acorda, né? Abre os olhos, a cada dia, né? A cada bênção que Deus faz na nossa vida, né? Eu sou grato a tudo, né? Antigamente eu andava aí por esse mundo afora, né? E tem coisas que passam na vida da gente, quando a gente conhece a Jesus, a gente muda muita coisa, né? Então, pela misericórdia dele, né? Nós estamos aqui, cada um de nós, né? E estamos aqui lutando para tentar ser o melhor possível, né? Porque a gente somos, na verdade, nós temos que ser exemplo lá fora também, não é só aqui, né? Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, aí a gente vem, agradece, faz tudo, vai lá fora e faz tudo errado. Apesar que nós somos falhos, lógico, né? Mas nós temos que ver aqui e lá fora, esse exemplo, para que nós viemos mostrar ao povo também que, apesar de a gente ser grato a Deus, a gente temos uma obrigação, né, de estar apresentando esse Deus maravilhoso para todas as pessoas lá fora. Né? Então eu sou grato a tudo que Deus fez por mim, pelas minhas filhas, pela minha esposa, pela minha mãe, irmãs, sobrinhos, e até agora mesmo, né, eu tenho que agradecer muito também a Deus, que a gente até pediu oração para o filho da minha sobrinha, que ele nasceu com má formação do esôfago, né? Eu pedi oração aqui, né? E nessa parte ele ficou internado na UTI, ficou vários dias sedado para fazer a cirurgia, né? Depois da cirurgia ele continuou sedado, né? Mas agora já está em casa, graças a Deus, né? Já está mamando, né? Porque ele não podia, de início ele não podia mamar também, porque com a malformação tem que esperar, né? A cicatrização dessa cirurgia. Mas graças a Deus correu bem, né? E é isso que eu tenho a dizer. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, pela minha família. Eu sempre agradeço a Deus também. Eu nunca esqueço. Cada um tem o seu modo de orar, de fazer. Eu agradeço pelos animais, pela natureza, né? Pelos nossos representantes que tem por aí, né?
Então, quer dizer, eu costumo orar de uma forma diferente às vezes. Porque eu sou assim, eu penso naquelas pessoas que estão nas profundezas do mar, né? Eu penso naquelas pessoas que estão no ar, na lua, né? Eu tenho o hábito de orar dessa forma, sabe? Então eu oro e agradeço a Deus por tudo e por todos. Independente de que seja, quem seja, a raça, a família, né? Eu tenho pedido a Deus e agradecido por todos eles, por cada um de nós. Porque eu acho que nós somos uma família, né? Num todo. Somos uma família. Então, nós temos que querer o bem do próximo, né? E sempre agradecer também a Deus pela saúde de cada um deles. Né? E que Deus venha trabalhar por eles, por cada um de nós. E sempre eu sou muito grato, eu sempre acreditei muito em Deus, né? E acredito até hoje, porque muitas coisas na minha vida eu não vejo nada sem Ele. Não tem como. Nem de você existir, nem de fazer qualquer outra coisa. Desde o fato de você pegar aqui, ó, nesse microfone, esse microfone está aqui, por que ele está aqui? Tem Deus aqui também. Porque Ele deu inteligência para o ser humano fazer isso aqui também. Então a gente tem que ser grato em tudo. Né? Não é só das outras coisas. Outras pessoas às vezes pensam e ficam pensando, não, eu vou conseguir, só quer ver as coisas nas coisas grandes. Deus está em tudo, né? Então é isso aí que eu tinha que falar, tá bom? Você agradecer a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Posso ficar por último, não? Para me fazer uma vigília? Olha, pastor, quer ser o último a fazer vigília. Gilberto falou que eu tenho 4 horas. Beijinho na flor. Então, Tirar esse deixar aí, Michel. eu tenho que tomar remédio às 9. Então, Corta essa parte aí. cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Pois é, tema gratidão. É algo que faz a gente refletir bastante nos dias atuais, né? Hoje. Porque a nossa convivência com tantas as pessoas, principalmente quem trabalha com o público, 90% das pessoas não são gratas hoje. Eu posso dizer principalmente por colegas de trabalho, pessoas que abastecem, são tantas murmurações, tantas reclamações, eles não conseguem enxergar o lado bom das coisas, somente o lado ruim das coisas. Às vezes as pessoas reclamam por ter um arroz, um feijão e um ovo, sendo que elas se esquecem que muitas das pessoas não têm nenhum arroz para poder comer. Muitas das vezes eu posso dizer que eu também fui assim. Já reclamei muito na minha vida, já fui muito ingrato na minha vida. Mas para tudo há um processo e um trabalhar tão maravilhoso de Deus que até em questão da gratidão Ele nos ensina a ser grato. Porque pelo processo que eu passei também, naquele tempo eu tinha tudo, mas não agradecia. Mas quando eu comecei a passar pela mão do oleiro e ser, vamos dizer, moldado novamente, quando eu estava nas mãos do oleiro sendo moldado novamente, o principal que veio foi a gratidão, porque eu tinha tudo e não valorizava. Quando eu comecei a não ter nada e vim pouco a pouco, aí eu comecei a dar valor, principalmente para a família, para uma comida e assim no fim. E quando esse processo começa de gratidão, automaticamente a nossa vida é transformada. Porque que nem a palavra mesmo diz, o Everton falou, quando nós somos gratos, nós estamos felizes, estamos alegres, independente se tem, não tem, se falta ou deixa de faltar. Porque tudo que nós dependemos não há de que ser das coisas do mundo, mas sim do Senhor, que é o nosso provedor. Então, se nós murmuramos, reclamamos, nós estamos, vamos dizer que, como posso dizer, um jeito de, vamos dizer
pai, é uma blasfêmia contra Deus, né? Ingratidão. Uma ingratidão, você fala, Senhor, tipo, a pessoa reclama, a gente murmura, reclama, mas o Senhor vem e fala, pô, mas eu não te sustentei até agora, você acha que eu não vou te ajudar no dia de amanhã também? Ser ingrato por quê? Muitas das vezes nós erramos nisso, mas não paramos para entender o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós reclamamos por ter acordado um pouquinho atrasado, mas não paramos para entender, agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Deus, eu não sei o porquê, mas o Senhor sabe, pode ser que seja um livramento, algo ia acontecer, mas o Senhor guardou. Pai, obrigado, Senhor, por eu ter feito isso e não aquilo, pois o Senhor pode estar me livrando de algo que eu não estou vendo. Agradeço, Senhor, por tudo que tens feito na minha vida, pois se eu não fosse ingrato, eu estaria olhando somente para aquelas coisas que não aconteceu e não estaria focando naquilo que o Senhor tem preparado para mim. A gratidão, ele muda o nosso caráter, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar, a nossa feição. E assim todos os dias é um costume que eu aprendi com o caminhar, com o meu caminhar. Acordou, abriu os olhos, o pastor mesmo sempre dizia, acordou, abriu os olhos. Primeira coisa é agradecer a Deus, você está vivo, com saúde, está respirando. O restante nós corremos atrás, porque o Senhor já tem preparado. Porém, Ele vai caminhando e vai traçando os caminhos. Basta nós ficarmos atentos à voz do Espírito Santo. E agradecer por tudo, porque, que nem fala, né? Temos tanto a agradecer e muitos a reclamar. E eu falo e olho, Senhor, tente misericórdia dessas pessoas, porque essas pessoas não sabem o que elas estão falando. Às vezes ela reclama de ter, como se dizer, um bom emprego. Eu trabalho num emprego maravilhoso, não tenho que reclamar, somente agradecer. E as pessoas reclamam tanto de barriga cheia, eu falo, meu Deus, como que as pessoas reclamam tanto, sendo que hoje é um sonho realizado, digo por mim, é um sonho tanto realizado por mim que eu passava e falava, Senhor, um dia eu vou trabalhar naquele lugar, eu creio. Eu falo, meu Deus, tantas pessoas que queriam estar no lugar delas, elas estão reclamando. Tantas pessoas que queriam ter a oportunidade de poder estar numa firma boa, ter o que ela tem, mas elas não enxergam isso. E uma coisa que eu parei para pensar esses dias, eu estava pensando comigo mesmo, como que a pessoa pode achar que ela vai ser feliz, que ela vai ser grata no muito, sendo que no pouco ela não consegue, sendo que sendo no pouco ela já não consegue ser grata, e ela acha que ela vai ser grata no muito. Eu percebo a murmuração, a reclamação só traz aquilo que é ruim, aquilo que afasta do Senhor. Mas quando nós somos gratos, parece que é que me fala, o Senhor Ele nos enche, não conseguimos enxergar nada além daquilo que foi Deus nos detalhe, por mais que esteja dando errado, mas nós confiamos no Senhor e cremos que há um propósito, mesmo nas coisas estando não dando certo, estando dando errado. E é muito maravilhoso, porque hoje eu paro e penso, eu olho para trás, por tudo que passou, por tudo que fez, a transformação da vida, cada dia mais aprendendo com o Senhor, aprendendo com o Espírito Santo, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Às vezes ficamos preocupados, sim, ficamos preocupados, somos falhos, mas quando nós tiramos a nossa cabeça da preocupação e colocamos no Senhor e falamos, Senhor, amém, glória a Deus, aleluia, eu confio no Senhor e sei que o Senhor vai fazer o mover, tem tudo feito e vai preparar tudo. E começamos a agradecer quando nós menos esperamos, o Senhor já fez, aconteceu, já passou, e você fala, meu Deus, glória a Deus por isso. Eu digo por mim mesmo, esses tempos agora para cá, quando nós soubemos que a Gabi estava grávida, ao mesmo tempo eu falo,
Senhor, muito obrigado, Pai. Glória a Deus, aleluia. É um sonho realizado, mas ao mesmo tempo, um medo, um povo tomando conta. Já vem os pensamentos, Senhor, tem de misericórdia agora. É um filho, uma criança. Como que eu vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo? E o Senhor falou: calma, respira, relaxa. Se eu te prometi a promessa, você acha que eu não vou te dar condições também para poder suportar? Se eu fiz a promessa, você acha que eu também não vou te sustentar? E hoje, com o passar dos dias, eu vejo Deus em cada detalhe, que eu falo de uma forma, meu Deus, eu não sei nem como agradecer. É muito mais além daquilo que eu pensei. E quanto mais eu agradeço, mais o Senhor faz. Quanto mais eu reclamo e mais eu foco no problema, mais eu fico travado e estagnado, impedindo o governo de trabalhar do Senhor. E muitas das vezes voltando para trás. Mas eu só tenho a agradecer, porque tudo que o Senhor faz é muito melhor. E muito melhor que o nosso pensar, o nosso imaginar. E aquilo que nós achamos que seria bom, talvez seja nem isso que Deus tem preparado para nós. E a gratidão, ela só traz coisas boas, coisas maravilhosas, porque tudo que é bom vem de Deus. E tudo que nós somos gratos, o Senhor Ele faz infinitamente mais. Um sonho de infância da Gabriela hoje está sendo realizado na filha dela, que é o quarto dela. E eu falo, antes eu lembro que no começo, é que nem fala, né? Vem as lutas, né? Vem as provas, vem até o cão para tentar. Que eu falo, meu Deus, eu olhava para aquele quarto, sem nada, só pela fé, eu ficava imaginando, sonhando. Não via a possibilidade de Meu quarto. E até hoje eu estou terminando aquele quarto. Dia após dia eu estou fazendo uma coisinha. Eu olhava aquele quarto, eu só imaginava na minha cabeça. Eu quero desse jeito, vou fazer desse jeito, e pensava nisso. E eu olhava e falava assim, por onde que eu vou começar? Tem de misericórdia, Pai, me ajuda. E dava aquele negócio, ai meu Deus, vou fazer, não vou, não sei o que. Ai, meu, sabe? Eu falo, eu vou. Mas primeiro, antes de entrar nesse quarto, eu falei, Senhor, me dá graça, me ajuda. Vai comigo. Entra comigo naquele quarto, Senhor, me ajuda. E assim vai. E nós damos o primeiro passo. Começamos a fazer. E faz, acabou o negócio do chão. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Faltou, e agora? Não, mas não vou parar, vou fazer a parede. Fiz a parede, tudo. Depois, quando eu parei e pensei, você começa a olhar, você vê aquilo tão gostoso, tão maravilhoso, que você fica cheio, tão grato, que você vê a mão do Senhor em tudo. Não só naquilo que você fez, porque não sou eu, é o Senhor que preparou, é o Senhor que fez. E em cada detalhe, quando nós agradecemos, nós reconhecemos o Senhor também. Eu falo, meu Deus, glória a Deus, obrigado. Como o Senhor é maravilhoso, olha como está ficando. E cada detalhezinho que vai fazendo, o Senhor ele vai realizando o sonho, vai tornando o sonho. E cada vez que eu abro aquele quarto, eu olho e falo, Senhor, que sonho realizado. Como é tão maravilhoso, Senhor. Como eu sou tão grato a Ti por tudo, meu Deus. O Senhor tem preparado tudo nos mínimos detalhes. O Senhor, da mesma forma que o Senhor fez a promessa, o Senhor está cumprindo. Tanto nos médicos, tanto na nossa área financeira. Foi com uma dor no coração, vendia moto, mas amém, glória a Deus. Mas amém, hoje eu entendo o propósito do Senhor. Eu olho aquele quarto, eu vejo, eu falo, meu Deus, eu vejo o Senhor em cada detalhe, em cada coisinha que possa ficar torta, eu já quero consertar, porque eu falo, Senhor, Ele não faz as coisas tortas, Ele faz as coisas perfeitas. E tudo que nós devemos fazer com gratidão é para honra e glória dele. Eu falo, meu Deus, o Senhor é maravilhoso.
o Senhor deu estrutura, o Senhor deu capacidade, e o Senhor fez, não por através das pessoas, mas através por mim, porque muitas das vezes eu queria me esquivar e não fazer, mas acontece que no final das contas ele fala, não ordenei eu a você fazer, não querendo, mas você vai fazer, porque você vai ver que vai valer a pena. E valeu a pena. Eu falo, glória a Deus por isso, mais grato a Ti por tudo. E sabemos que isso é apenas o começo. A criança vai vir, vai crescer e vai glorificar o nome do Senhor. Porque a promessa está sendo gerada não somente no ventre, mas também em nossas vidas. Amém? E eu não vou continuar falando, porque senão o pastor já pegou aí, ó. Então, é somente agradecer a Ele por tudo, porque a gratidão e a fé movem montanhas. Se sermos gratos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor transforma e nos mantém na paz. Se começamos a reclamar, damos lugar ao inimigo, o inimigo nos enche de seta, de flechas, e quando a gente menos imagina, estamos no quarto, trancafiado, com depressão, ansiedade e tudo aquilo que não provém do Senhor. Não é fácil, creio que seja a quarta, quinta vez praticamente, essas últimas agora que eu andei lutando contra isso. Não é fácil, mas quando nós reconhecemos o Senhor e agradecemos, o Senhor deve fazer um filho. Ainda Jesus, obrigado. E domingo que vem tem mais gratidão, viu, pastor? Quero ver você lá. Vai levar 27 minutos. Vai lá, irmão Senhor. Ah, não, pode deixar. Só meia hora? Ah, então foi só meia hora do bonitinho. 23 minutos. A primeira vez que nós apareceu é realmente a gente parar para pensar, né, irmãos? Fazer uma retrospectiva bem rápida, não precisa ir muito longe, não. A gente realmente tem que agradecer a Deus por tudo. Eu tenho o costume, todo dia que eu levanto, a primeira coisa que eu falo, Senhor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esse milagre, que eu recebo um milagre de Deus todos os dias, que é de poder respirar, de poder me levantar, ter forças para ir trabalhar. Muitos, né? Toda vez estão no meio do hospital, ou não tem uma perspectiva para conseguir trabalhar, enfim. Graça tem que ser dada a Deus todos os dias, e eu tenho feito isso, graças a Deus, eu tenho feito isso todas as manhãs. Eu vou pensar também, meu irmão Alexandre falou, o Beto falou, poxa, são tantas coisas que Deus tem feito, principalmente na minha vida. Eu vou falar assim, da minha família também. Minha filha, que minha esposa contou aqui no testemunho, acho que uns 2 domingos atrás, que ela estava num outro relacionamento, aí Deus vem, tira. Daí todo mundo reclama, eu tenho assim, calma, Deus sabe o que está fazendo, você está tirando é porque não é bom. Eu falei o que eu falei para assim, filha, não se preocupa, vai doer um pouco, mas Deus vai te preparar coisa melhor. Deus não age errado, tudo que Ele faz é pensando na gente. Muitas das vezes mesmo assim a gente não reclama, a gente fala, oh Deus, por que o Senhor fez isso? Né? Muitas das vezes a gente também quer chantagear Deus. Quantas vezes um tempo atrás, eu mesmo falei assim, vamos para a igreja não, como se Deus tivesse preocupado. Eu não vou fazer mais isso não, porque às vezes você pede uma coisa e Deus não dá naquela hora, mas eu não vou fazer mais isso não. Querendo barganhar com Deus, pelo amor de Deus, gente, né? Então tudo isso acontece muito. Às vezes também a gente está na igreja, a gente vem no culto de domingo, às vezes o pastor Hélio está aqui dirigindo, a gente canta um louvor, não tem tocar bateria, a gente murmura, pô, a gente tem livro tocar bateria, mas a gente não se coloca em posição de aprender e ir lá tocar, para tentar melhorar a coisa, né? Muitas vezes está ruim, não é que está ruim, se tivesse uma bateria, se tivesse uma guitarra, seria mais gostoso, muito mais seria, mas se não tem, às vezes Deus fala, não, a gente também tem que se movimentar e tentar fazer alguma
coisas vão melhorar, não é verdade? E que nem fala 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças. Se é tudo, é tudo. Não é só porque eu comprei um carro novo, não é só porque eu comprei um tênis novo, uma roupa nova, comprei uma cartão. E na hora que não está bom, a gente não tem que agradecer. Quantas vezes eu agradeci a Deus, falei assim, Deus, não tem problema nenhum, vou fazer o seu nome. E Ele proveu. Deus, irmãos, Ele trabalha da forma dele, a gente tem que aprender o tempo de Deus. É difícil, muitas vezes mas o tempo de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes, sim, é difícil, que a gente sempre quer as coisas na hora, né? A gente não tem paciência, né? A gente fala assim, meu Deus, mas é urgente. Eu falo, não é urgente. Meu filho, calma, espere. Se eu tiver agora, não vai ter o mesmo benefício que vai ter amanhã. Espera mais um pouquinho, mas a gente continua questionando, falando, meu Deus, por quê? Aí você fala para ela, não vou mais para a igreja não. Porque, não, vou trocar de igreja, não é igreja. Não tem nada a ver. Se a gente faz isso, a gente fazendo isso, a única coisa que vai acontecer é o quê? Deus só vai adiar mais. Muitas das vezes Deus dá uma calça, você fala, essa calça é velha, você não cuida dela. Por que Ele vai te dar uma calça nova se você não cuida da velha que Ele te deu? Porque tudo, irmãos, não é da nossa força. Tudo que a gente tem é Deus que deu. Porque se Ele me der saúde para a gente não consegue nada. Se Ele me der saúde, eu tenho que cuidar dela. Por que Ele vai me dar uma melhor? Se eu não cuido nem dessa. Eu falo com a minha esposa. A gente está aqui nessa casa aqui. Deus percebe isso, porque a gente não cuida direito. A gente ela murmura, nossa casa tem que fazer isso, você, ó. Eu estou caçando nem isso aqui, ó, ó, como é que vai. Aí ela fala, nossa, será que você, olha, como que Deus vai te dar uma coisa melhor se a gente não está cuidando muito disso aqui? E é verdade, não é só casa, é a gente mesmo. E principalmente aqui, ó, esse templo aqui, ó, se não cuidar. Mas o que eu quero dizer se não cuidar? Às vezes a gente fala assim, Deus, usa a gente, né? Poxa, a gente quer pregar, a gente quer. É verdade, porque a gente já comentou aqui, a gente tem uma vontade de fazer os cultos de segunda-feira ser que nem era antes, né, pastor? Então, isso, no nome de Deus a gente vai conseguir fazer isso. Mas para as coisas acontecerem, o que tem que fazer? Tem que cuidar. Esse templo aqui, ó, tem que cuidar desse templo aqui, porque de qualquer jeito Deus não vai usar, não. Deus não vai usar de qualquer jeito. Outro dia, ele também, na segunda-feira mesmo, aqui no culto de segunda-feira, ela estava trazendo, depois do final do sermão. Eu senti um negócio de Deus de falar para o irmão assim, que Deus vai te usar muito mais no cajado. Ela falou assim, então come bastante a Bíblia. Mas eu falei assim, eu sei, irmão, pode até ser que é verdade mesmo, que eu tenho isso no meu coração, mas para isso acontecer primeiro tem que melhorar, porque eu não posso pregar o que eu vivo, primeiro tem que viver, porque se a gente sobe aqui para falar alguma coisa que você não faz, desculpa, é a mesma coisa que falar com as paredes. O Espírito Santo não vai tocar ninguém que está ouvindo para sentir que realmente é Deus que está falando. Então, primeiro, vamos cuidar dessa parte. E assim, é só gratidão mesmo. Também é gratidão, agora minha filha está grávida, e é que nem a Alexandre falou também. Aí, o meu genro está trabalhando no aplicativo também. E aí, ela ficou grávida e já um monte de preocupação. Eu fico só escutando. Aí, eu já comprei uma coisa, e a mãe já comprou outra. Por quê? Porque senão o inimigo trabalha com ansiedade. A mulher, quando está grávida, ela fica preocupada, pensando se vai dar tempo, então agora o partinho já está praticamente montado. Então é só esperar mesmo mais 4 meses para a neném chegar e pronto. Então a gente tem que realmente agradecer a Deus por tudo isso. E assim eu agradeço também a minha oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe. Você tem 3 horas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Se é um que tem que agradecer a Deus, sou eu. Porque, irmão, eu não faço nada para Deus. O que é que eu faço?
eu não faço nada. E ele é tão bom para mim, ele é tão bom para mim, que eu não faço, eu não fico mais assim, dizendo assim, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo outro. Eu só fico agradecendo. Sabe o que eu faço? Pego a minha coberta para dormir, coberta abençoada de Deus. Isso é coberta de marajá. Isso é coberta boa. Eu durmo com 2 ou 3, agora assim com guarda-roupa, tem 10. Deu para entender? Isso é o quê? Agradecer a Deus. Agradecer, não ficar pedindo. Ele te dá. Pega um copo de água de madrugada, muito obrigado, Senhor. Quantos não tem por aí que não pode nem tomar um copo de água? Não pode comer um arroz e um feijão. Foi na mesa, agradece. Agradece pelo pão, agradece pela vida, agradece pelo deitar, levantar. Sentou na cama, não é arroz que faz. Obrigado, Pai do céu. Mas esse dia o Senhor me conseguiu. Vai sair, o Espírito Santo de Deus me acompanha. Que vai na minha frente, me livrando dos malfeitores, de todo mal. Quando você chegar, pisou dentro de casa, obrigado, Senhor. Eu fui e voltei, nada de mal me aconteceu. Quando a pessoa fala, a gente vê que ainda tem muita coisa que a gente esquece de falar. Isso mesmo. E aí, meu irmão, Deus só vai te agradando de você. Ele só vai agradando de você. Eu senti Deus permitir agora minha coxa completa 83 anos. Eita, glória. Isso não é para agradecer a Deus? Com certeza. Quantas vezes Deus já acrescentou meus anos de vida? Quantos? Foi muitos. Foi muito. Porque essa mocidade de hoje não vive mais isso aí, não. Também não agradece. Agradece por mais um dia, por mais um ano, por mais um... Nada, não agradece por nada. Né? Vamos tentar daqui a pouco. Amanhã cedo, muitos não vêm por causa do frio, estou cansado, vai para casa de um, a casa de outro, chega para dormir meia-noite, aí já estou cansado, não vou culto. Azar o teu, azar o céu. Venha. Por isso que o Salmo 27 é 27. Que possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar com formosura o seu tempo. O tempo do Senhor é esse. É onde nós vamos receber a nossa vitória. É aqui. Viu? É aqui que nós vemos. O aprisco do Senhor é esse. Que nós podemos agradecer e louvar a Ele todos os dias. Não fica pedindo não. Só agradece. O resto deixa que Ele resolve. Amém? 5 minutos, 4. Agora é o irmão Léo, Agora. Ah, não. Ô, Léo. Fala assim, Léo, agradeço pelo meu pai e pela minha mãe. Amém. É isso aí. É isso. Mas é isso mesmo. Tem um louvor que eu gosto muito, que começa assim. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome e se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o meu caminho neste duro coração? Você já ouviu esse louvor? Começa assim: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Aí eu refletindo, né? Quem sou eu? Quem sou eu
Porque se a gente for parar para pensar, a gente é duro o coração, dependendo de muitas coisas, como a Madalena falou. Às vezes a gente tem a verdade absoluta, mas Deus vai moldando até falar, não, Deus estava certo, é isso mesmo. Eu estava resistindo todo esse tempo, e agora Deus abriu os meus olhos, estou enxergando o que não enxergava, estou ouvindo o que eu não ouvia, e estou falando aquilo que não estava na minha boca. Porque assim, quando a gente come da palavra, a gente vai tendo discernimento daquilo que a gente já sabia o que era errado e o que não era errado, e o que era certo e o que é certo. Então a gente vai tendo mais do Senhor, se enchendo mais do Senhor. E é notório quem está mais conectado com o Pai e quem está menos. É só de você falar, você fala, não, esse aí tem um longo caminho pela frente ainda. Mas opa, esse aí já está no caminho certo. Mas o Senhor é o provedor que vai traçar o caminho. Mas isso aí devemos ser gratos a Deus a todo instante, exatamente. O André acabou de falar. Por mais que a gente seja grato e louve todo mundo falar, quando o irmão falou uma coisa ali, olha, é mesmo. Eu tenho que agradecer a isso também. Tenho que agradecer a isso também. Né? Nada como saber admitir que ainda te falta coisa. Exatamente. A partir do a gente não é autossuficiente, a gente precisa ter comunhão para aprender com o irmão. Às vezes, eu não sei, vou falar aqui, mas às vezes tudo isso foi só para ver o que o pastor falou. Às vezes todo mundo guardou uma coisa que ele falou. Sim. Faltando gratidão nisso. Sim. O que é isso? É gratidão. Entendeu? Não é que pode pegar alguma coisa que você falou. Então, esse é o verdadeiro motivo. Exatamente. Comunhão. Porque o ser humano é um ser social. Já viu algum ser humano isolado do mundo? Se ele está isolado do mundo, logicamente ele vai fazer o quê? Vai ficar depressivo. Porque o ser humano é um ser social. Então, quando a gente não se socializa, a gente está deixando uma grande parte de nós para lá. Jesus, quando veio para a Terra, ele ficou sozinho, ele não precisava dos discípulos, ele não precisava de ninguém. Mas ele veio o quê? Para dar exemplo. Então, meu exemplo de vida é diferente do exemplo de vida do irmão Miranda, do irmão Alexandre. Cada irmão tem um exemplo de vida. E nós aprendemos uns com os outros e nos acrescentamos uns aos outros. Aqui não tem um maior, outro menor, não. Todos somos iguais perante a Deus. E nosso crescimento não é um crescimento individual, sim, tem um crescimento individual, mas o nosso crescimento é um crescimento coletivo. Então eu acredito que, igual o pastor falou, a gente vem para a igreja, o irmão acabou de falar também, daqui para fora a gente é outra pessoa. Não, a gente tem que ser a extensão daquilo que a gente recebe de Deus. Deus nos abençoa para que a gente seja a extensão. Então, muitos estão assim, ó, da porta para dentro é uma coisa, da porta para fora é outra. Mas aí Deus vai trabalhando. Aí Deus é engraçado, vai espremendo até a pessoa falar: ah, Deus, eu tenho. Agora sim, tem que buscar os caminhos do Senhor. Porque, pensa bem, vem pela dor ou vem pela alegria da salvação do Senhor Jesus. Mas muitos que vêm pela dor, às vezes vêm tão espremido, né? Tão espremido, que aí Deus vai trabalhar de uma forma que depois a pessoa muda. Mas por quê? Porque Deus quer que ele enxergue o propósito dele na vida. Então a experiência que cada um tem aqui e de vivência foi o que Deus foi trabalhando até você chegar aqui. E hoje, se você tivesse tido pulado etapas, talvez você não estaria aqui hoje, ou não estaria com os mesmos pensamentos que hoje. Então, tudo que nós carregamos durante a vida é para nos agregar. Então, a fase que você está aqui é a fase que Deus quer trabalhar em você ainda mais. Deus quer encher o seu vaso ainda mais. A sua ordem tem que estar revestida para que Deus jogue ainda mais. Tem que passar por Samaria. Tem que passar, exatamente. Samaria, você pode falar assim: Samaria não tem nenhum que salva. Tem sim. Ló,
35, 30, 20, até chegar na família. Só um, eu salvo. Ele salva. Então, por mais que esse mundão afora, mas tem 300 que não se prostraram. Tem pessoas que não se prostraram. Por isso que Deus é misericordioso. Porque se fosse assim, fazia como fez no dilúvio, acabava com todo mundo, deixava só um, dois, três, família de Noé, né? Então, que os irmãos tenham isso no coração. Espero que tenha sido proveitoso para cada um de vocês. E a palavra de Deus nunca é demais. Então, a palavra de Deus vem com uma flecha, tem um alvo certinho. E isso vai trabalhando para que nós possamos ter um crescimento espiritual. Bem, então, meditem na palavra. A próxima campanha, o Adriano já medita. Então, você aprende, mas o legal é assim, eu já comi a palavra está aqui, ó, está cheia. Mas cada vez que eu leio uma passagem, medito numa passagem, eu falo, nossa, quanta conexão tem com o outro. Então, às vezes, a mesma passagem que eu escolhi para vocês aqui, eu posso falar de uma forma diferente, porque eu tive uma outra visão. Então, quanto mais você busca do Senhor, mais Ele vai te enchendo. Mais Ele vai te enchendo. E é bom quando você está transbordando, você transborda o irmão também. Ó, caiu uma gotinha ali, aquela gotinha vai enchendo. Caiu a gota ali, vai enchendo. E é isso que o Senhor quer de nós. E o importante é que o conhecimento fique em você e dê frutos. É que você se encha e o seu fruto dê mais frutos para que frutifique ainda mais. Né? Aí sim nós estamos na videira verdadeira, ao qual nós não devemos ser arraigados tão cedo. Bem?